Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula do professor Júlio César. O tema de hoje será a sociedade. O homem é um animal político, como disse Aristóteles no século IV a.C., para explicar que o ser humano necessita viver em sociedade. Os cientistas sociais procuram responder aos questionamentos sobre como funciona essa vida em sociedade, quais as contradições, quais os problemas sociais, quais os conflitos, quais as soluções apontadas. As diferentes e até contraditórias respostas dos cientistas evidenciam a complexidade das relações sociais. As diferentes teorias formuladas não são estáticas, elas mudam com o tempo, mas elas indicam a possibilidade de estudos sistematizados em bases científicas sobre a sociedade. O que é sociedade? A sociedade é um conjunto de pessoas de tamanho variável, imensamente complexo, mesmo quando é um conjunto pequeno, caracterizado por múltiplas normas, regras e conflitos. As regras nem sempre são explícitas. O coletivo social exerce um poder coercitivo sobre os indivíduos, fazendo seguir os padrões sociais. As regras também não são neutras, pois elas atendem aos interesses de setores dominantes da sociedade. Um dos principais objetivos das ciências sociais é desenvolver o pensamento crítico, ou seja, a capacidade de desvendar mecanismos sociais que parecem ser neutros ou naturais, mas na verdade foram socialmente construídos e atendem aos interesses de grupos dominantes. Surge então a ideia de desnaturalização das relações sociais, ou seja, compreender e explicar que as relações entre as pessoas não podem se basear em argumentos do senso comum, alienado. Por exemplo, dizer que nada muda, tudo é assim desde o princípio, ou só existe um único modelo de família, a tradicional, ou de religião, etc. Um exemplo de suposta naturalização da sociedade é a situação das mulheres ao longo do tempo, que foram subjugadas ao trabalho doméstico com o argumento que isso foi determinado pela natureza. Mas as conquistas femininas das últimas décadas têm demonstrado, na prática, que as mulheres podem ocupar espaços públicos e não exclusivamente o espaço doméstico. É possível estudar cientificamente a sociedade? Para um conhecimento ser científico, ele necessita utilizar métodos e procedimentos adequados capazes de revelar conhecimentos sobre determinado objeto. Nas ciências naturais, o objeto é possível de ser estudado de maneira neutra, porque ele é externo ao sujeito investigador. Nas ciências sociais, o sujeito está inserido no objeto de estudo, ou seja, ele faz parte da sociedade que está estudando. Por isso, ele não é neutro em relação ao objeto de estudo. A opinião das pessoas sobre determinado assunto social é baseada em senso comum, ou seja, um conhecimento genérico, abstrato, sem comprovação científica dos fatos, muitas vezes baseados em ideias pré-concebidas. O sociólogo procura superar o senso comum das pessoas, apresentando estudos com dados empíricos, ou seja, produzidos em experiências capazes de explicar melhor os eventos sociais. O senso comum não é testável. Muitas vezes se baseia em uma experiência individual que não pode ser generalizada no coletivo. O conhecimento científico é possível de ser testado e compartilhado com outros cientistas. As ciências sociais utilizam dois mecanismos importantíssimos: os conceitos e os métodos. Os conceitos têm a ver com o significado das palavras utilizadas pelos autores de sociologia. O significado das palavras muda com o tempo e o contexto. Por isso, elas precisam ser bem explicadas para que ocorra a interpretação correta do pensamento do autor de um texto em estudo. Por exemplo, a palavra cultura possui diversos significados. Quando um autor ou autora utiliza esse termo, ele ou ela precisa conceituar para que seus leitores saibam em qual sentido ele ou ela está empregando a palavra. É muito comum um sociólogo utilizar conceitos de outros autores para fundamentar suas ideias. O método nas ciências segue uma estrutura básica: a pergunta, a hipótese, a experiência e a conclusão, que pode ser uma teoria, uma lei, etc. Mas isso é só uma base, pois são diversas as formas de se testar uma hipótese. Pode ser por pesquisa de campo, por análise de estatísticas, por questionários, etc. As ciências sociais fazem uso de métodos quantitativos e qualitativos. Método quantitativo é aquele que é baseado em números, estatísticas e dados concretos sobre o objeto de estudo. Ou seja, é um método objetivo, onde o pesquisador não pode se basear na opinião das pessoas. Ele deve basear-se somente naquilo que os dados estão informando.
Método qualitativo procura analisar a opinião das pessoas sobre o objeto estudado. É uma pesquisa subjetiva, ou seja, baseada na opinião dos indivíduos. Essa pesquisa é feita com um número pequeno de pessoas e não fornece números exatos. Pode ser feita em rodas de conversa ou em entrevistas qualitativas individuais. Para que serve a sociologia? Para desenvolver o pensamento crítico e para fornecer base científica na luta por direitos. O pensador Francis Bacon dizia que conhecimento é poder. Essa tese tem se mostrado verdadeira ao longo da história. Mas como isso funciona na prática? Por exemplo, na luta das mulheres por equidade, na luta dos quilombolas e dos índios por reconhecimento, na luta dos trabalhadores por direitos, no combate às ideologias, etc. Nessas lutas, a arma do conhecimento sociológico sempre permite avançar nas conquistas.